Virtudes e sabedoria. Quando é que a gente precisa ter paz e temperança na nossa vida? Quando é que a gente tem que tomar uma decisão de forma sensata, né? Gente, para quem não me conhece, quem tá aqui pela primeira vez, eu me chamo Juliana Carvalho. Eu sou médium, clarividente, vidente, aurividente, desde que eu me entendo por gente, certo? E eu trabalho há mais de 10 anos com cartomancia, atendendo pessoas, né? E minha pombogira principal, né, que eu costumo falar, é Maria Mulambo das Almas, apesar de eu trabalhar com outras entidades também, tá? Se você tá querendo aprender baralho de Exu e não encontra nada por aí que te esclareça, você joga a tua tiragem, parece que você tá vendo alemão, grego ali, eu consigo te ajudar, tá bom? Eu ofereço um curso do baralho completo, né, falando de cada carta, explicação no dia a dia e também métodos de tiragem. E também tem uma mentoria VIP individual, caso você queira algo exclusivo para você. Você terá momentos, né, são 5 aulas comigo, Juliana, ao vivo pelo Google Meet, né, onde a gente vai falar de cada carta e eu vou conseguir aí junto com você, né, esclarecer suas dúvidas, tá bom? Fala comigo com esse número aqui, tá? Que tá no vídeo ou na descrição, tá bom? Eu vou colocar e que eu te passo todas as informações, tá bom? Gente, virtudes e sabedorias. Quando essa carta sai, né, nas tiragens, principalmente quando ela sai perto da carta que marca você, significa muito que você ou precisa de foco, ou você precisa amadurecer, ou você precisa de paz, ou você precisa ser sensata em uma situação, né? Quando essa carta ela aparece perto de outra pessoa que você marcou, aí são aspectos de outra pessoa. Mas quando essa carta ela sai no jogo assim aleatório, significa que aquela situação que está acontecendo ali no teu jogo, seja para a área amorosa, financeira e tudo mais, ela tem um propósito, que é te trazer amadurecimento, tá? Mesmo que seja uma situação de muito sofrimento, tudo que a gente passa aqui nessa terra é para o nosso crescimento espiritual, tá? Então a maioria das pessoas aí vivem num perrengue na vida porque elas se negam a crescer espiritualmente. E às vezes a espiritualidade faz isso aqui com você, ela te dá um baque muito grande que é para ver se você aprende, né? E muda, tá? Então essa carta é uma carta positiva dentro do jogo, tá? Eu nunca vi essa carta de, né, mal aspectada, de uma forma que eu dissesse, não, esse jogo aqui foi horrível, não, nunca, né? Em 10 anos que eu tô atendendo pessoas, eu nunca vi isso. Então, assim, eu digo pra vocês que ter paciência, ser benevolente e ter temperança não é para qualquer um. E se essa carta aparece perto de você, se sinta uma pessoa privilegiada, tá? Porque são poucas as pessoas no mundo que têm essas qualidades que eu te falei agora, tá? Então, quando aparece essa carta, também, pra mim, Juliana, dentro de um aspecto, de uma configuração bem específica, fala de pessoas mais velhas também, tá? Pessoas de mais idade, né? Pessoas idosas, tá? Porque normalmente uma pessoa, né, sábia, a gente tem aquele estereótipo de que é aquele velho, pessoa velha que viveu muito, que sabe muito, que tem muito conhecimento. E de certa forma isso é real, né? A gente sabe que pessoas mais velhas, elas têm mais experiência, expertise e vivência nas coisas, por isso elas são mais sábias, né? Mas isso, gente, depende muito de configuração, de jogo, tá? É por isso que muita gente peca por aí na hora de tirar a carta com esse baralho aqui. Porque na hora de tirar a carta, o pessoal não se atenta à configuração correta, tá? Nós temos que analisar tudo, gente, do pé à cabeça. Ou
da cabeça ao pé, né? Que tá ao contrário. Nós temos que visualizar tudo dentro de uma tiragem, tá? Começa da primeira carta até a última. Você tem que ser muito analítico, tá? Então, quando essa carta aparece, normalmente essa carta, ela é uma carta que vem perto dos consulentes, tá? Pelo menos na minha experiência. É uma carta que fala de maturidade, de paz. E principalmente quando alguém vem perguntar, Juliana, como é que vai ser o meu lado financeiro, profissional, enfim, daqui a 6 meses. E uma carta dessa aparece, eu digo logo, olha, você vai ter que ter jogo de cintura. Você vai ter que amadurecer, você vai ter que parar de fazer certas coisas. Porque essa carta também fala de amadurecimento, tá, gente? Então, assim, pra você lapidar algo, você precisa ter muito foco, muita determinação. E se você não fizer isso, você nunca vai chegar a ser uma pessoa virtuosa, tá? Eu sei que muita gente não gosta de ouvir essas coisas, mas é necessário a gente falar. Porque no jogo, cara, o jogo fala tudo, tá? Se você vier com um negócio, ai, mas fulano de tal fez tal coisa comigo, quando eu abrir o seu jogo, eu vou ver se você também fez alguma coisa com fulano, né? Porque a gente só vê o nosso lado. Então, assim, quando a gente tira, bota um jogo, nós vemos tudo, tá? E esse baralho aqui, de Mariamulambo, né, baralho de Exu, eles são muito claros, sabe? É diferente de um baralho cigano, onde você tem múltiplas coisas que podem ali, né, significar aquela carta. Mas no baralho de Exu, não. Exu é muito direto, sempre falo, Exu é direto, não adianta enrolar com carta de Exu. Você não vai conseguir, porque o baralho de Exu é um baralho muito direto, tá? Eu sempre falo, Mariamulambo, quando ela quer dar um recado, ela fala na mesma hora e ela não tá nem aí, tá? Então, assim, pra você que já trabalha com o baralho de Exu, né? E você ainda, né, tem essas questões de, não, eu só olho o contexto geral do jogo, não faça isso, tá? Não faça isso, porque até nós, espiritualistas, nós temos uma função importante na vida daquela pessoa que está nos ouvindo. Então nós temos que ser muito, muito atenciosos, a gente tem que ser muito cauteloso, tá? Estamos lidando com outras vidas, tá bom? Às vezes aquela pessoa, ela tá confiando em você para ela pegar uma informação para ela transformar a vida dela. Então você tem que ser atencioso com aquela cliente, tá bom? E assim, a gente tem que entender que dentro de um jogo existe o começo, o meio e o fim, tá? Se essa carta aqui ela sair logo no final do jogo e rodeada de carta ruim, eu, Juliana, eu aviso logo, ó, é o seguinte, eu vou iniciar a tua tiragem aqui, mas eu já vou te falar um negócio aqui. A tua situação não tá legal. Porque por mais que a pessoa tenha virtude e sabedoria, se só no jogo da pessoa vier carta ruim, uma atrás da outra, e aí do nada aparece uma dessas, a Juliana neutralizou, não, o negócio tá muito feio mesmo. Tá? E é obrigação sua falar, tá bom? Então, assim, a gente tem que ver tudo, em geral. Tem cartas aqui no baralho que elas são positivas e tem cartas que são negativas e tem cartas que são neutras, tá bom? Deixa eu pegar uma carta aqui. Eu vou falar pra vocês aqui, eu, Juliana. Essa carta aqui, ó. Casamento feliz. Vocês não vão concordar comigo alguns, mas eu vou dizer essa carta aqui dentro do baralho de Mariamulambo. Eu não sei nem porque que ela tá aqui, tá? Isso aqui dentro de uma tiragem, pra vocês terem ideia, nas minhas tiragens, com as minhas consulentes, essa carta aqui mal aparece, gente. É raro, sabia? É uma carta que ela não quer dizer muita coisa.
É uma carta aqui que dentro do contexto geral de uma tiragem, ela não significa muita coisa, mas eu vou chegar nessa carta, tá? Eu vou chegar lá. Só que, assim, né? Se você quiser uma coisa mais específica, né? Tem a mentoria VIP e tem o curso, né? Onde eu explico por que essa carta aqui não significa nada. Não tô dizendo que ela não significa nada, tá, gente? É porque ela não interfere em nada no jogo. Mas existem cartas que elas são muito importantes sim, tá? E essa aqui é uma delas, beleza? Porque assim, isso aqui mostra principalmente no amadurecimento do ser humano, tá? Então, às vezes é até um insight para consulente, para cliente que você estiver atendendo, para ela dar uma mudada na vida dela ou nos comportamentos dela, tá? Para ela ser uma pessoa mais responsável, para ela ser uma pessoa mais pacífica, para ela ser uma pessoa mais ponderada. E não tenha medo de falar na hora da tiragem: ai, olha, a espiritualidade está dizendo aqui para você se acalmar, né? É nossa obrigação falar esse tipo de coisa, tá? Não esconda coisas. Tem gente aí que fala: ai, eu não falo sobre coisa tal nas minhas tiragens. Cara, pois você tá sendo um médium, né? Um carteiro, vamos dizer assim, que não tá servindo de nada, porque a espiritualidade, ela também serve para alertar a gente de coisas ruins. Por exemplo, uma época, isso não tô lembrado, acho que foi ano passado. Foi ano passado? Não sei. Eu perdi minha bolsa dentro do Uber. E eu já tinha visto, tipo, umas 2 semanas antes disso acontecer, que eu iria sofrer algum tipo de furto, roubo, ia perder alguma coisa. Só que com o dia a dia, né, que a gente às vezes fica cansado no automático, chega do trabalho cansado, a gente não se liga, sendo que a espiritualidade me alertou. E após eu ter passado por isso, né, eu me tornei uma pessoa mais sábia. Eu me tornei uma pessoa onde agora, no dia que eu for, né, pegar Uber de novo, eu vou ver muito bem, antes de eu sair do carro, eu vou ver, né, se eu deixei alguma coisa. Então, assim, a gente precisa dar esses recados, tá, pessoal? A gente precisa dar esses recados para as pessoas também amadurecerem, crescerem, tá? É nosso trabalho como carteiro da espiritualidade, tá certo? Então, assim, eu vejo muita coisa, muita gente falando aí, né, sobre o baralho, mas que de fato, quando você tira, você faz uma tiragem para outra pessoa, quando você tem, assim, Maria Mulambo, Zé Pilintra, de médium, né, assim, se você for filho dessas entidades, cara, não é nada disso. Não é nada disso, tá? Mas eu não julgo o trabalho de ninguém, eu tô só falando aqui a respeito de mim mesma, né? Graças a Deus, eu já estou aí há 10 anos fazendo isso, não preciso provar nada pra ninguém, tá? Mas eu sempre falo, ó, se não tá gostando, só de se inscrever aqui do canal, tá bom? E, gente, esse foi o vídeo, tá? Mais uma vez, pra quem quer aprender a jogar baralho de Exu de forma correta, para complementar as tuas leituras, se você já é tarólogo, tu quer trazer uma coisa mais, quer trazer uma novidade para os teus clientes, quer usar o baralho de Exu e não sabe como fazer isso, né? Tem o curso, tem a mentoria, tá? E também tem os meus trabalhos espirituais. Para quem também tem interesse de trabalho espiritual, é só entrar em contato comigo aqui com o telefone que vai estar aqui ou na descrição, que eu te passo todas as informações, tá bom? Gente, um beijão pra vocês e fiquem com Deus e até a próxima.